Você está sentado de novo na frente dela em um restaurante. Ela olha o cardápio com calma, deslizando o dedo como se tivesse todo o tempo do mundo. Você já sabe o que quer pedir, mas não diz nada. Espera. Você pergunta o que ela quer. Sugere o lugar que sabe que ela gosta, mesmo que estivesse dias pensando em experimentar um restaurante diferente. Não te parece um grande sacrifício? Afinal de contas, você diz a si mesmo que isso é ser atencioso. Quando a conta chega, você estende a mão quase por reflexo. Nem há uma pausa desconfortável. É o normal. Sempre foi assim. Pequenos gestos que, vistos separadamente, parecem inofensivos. Detalhes que se encaixam perfeitamente na imagem do bom homem, do companheiro atencioso, do tipo que coloca o bem-estar dela antes do seu próprio. Você mesmo se convence de que isso é amor, de que é assim que funcionam os relacionamentos saudáveis. Mas se você for honesto consigo mesmo, sabe que essa história se repete demais. Não só no restaurante. Também quando escolhe o filme, quando muda seus planos, quando cala uma opinião para evitar uma discussão. Pouco a pouco, sem perceber, suas preferências desaparecem. Não porque alguém te obriga, mas porque você mesmo decide escondê-las. Diz a si mesmo que não vale a pena criar tensão, que é melhor ceder, que assim tudo é mais fácil. No fundo, há uma sensação que você tenta ignorar. Um desconforto silencioso. A impressão de que, quanto mais você se esforça para agradar, menos seguro se sente do seu próprio lugar. Você começa a se perguntar se realmente te escolhem por quem você é ou simplesmente porque você está sempre disponível. Porque nunca incomoda. Porque nunca diz não. E aí aparece uma pergunta que incomoda ainda mais. Isso é autêntica consideração ou é medo disfarçado de bondade? Medo de decepcionar, de discutir, de não ser suficiente. Hoje vamos encarar essa dúvida. Porque o que parece um ato de amor pode ser, na verdade, o primeiro passo para você se perder. A maioria dos homens que se reconhecem nessa cena não se veem como pessoas fracas. Pelo contrário, se consideram atenciosos, educados, respeitosos. Acreditam que estão fazendo o certo, que ceder, adaptar-se e evitar o conflito é um sinal de maturidade emocional. E por muito tempo ninguém lhes disse o contrário. Pelo contrário, a sociedade lhes repetiu que um bom homem é aquele que sempre entende, sempre aguenta e sempre coloca os outros em primeiro lugar. Mas aqui aparece uma verdade difícil de digerir. Quando você analisa com honestidade esse comportamento, descobre que não nasce da generosidade, mas do medo. Não é consideração, é autoproteção. Não é amor, é ansiedade, medo de incomodar, medo de ser visto como egoísta, medo de que uma opinião sincera provoque distância, reprovação ou abandono. Esse medo se manifesta de formas muito sutis. Você não diz o que realmente pensa, não porque não tenha critério, mas porque teme as consequências. Evita estabelecer limites, não porque não precise deles, mas porque acredita que colocá-los te fará menos querido. Começa a medir cada palavra, cada gesto, cada decisão, perguntando-se como será recebida, em vez de se perguntar se é fiel a quem você é. Com o tempo, essa estratégia se torna automática. Você já não escolhe conscientemente. Reage, adapta-se, molda-se. Constrói uma versão de si mesmo que parece mais fácil de aceitar, mais confortável, mais manejável. E embora de fora pareça uma amostra de maturidade, por dentro algo essencial começa a te corroer. A sensação de dignidade pessoal. O mais perigoso desse padrão é que ele te convence de que o problema é que você não se esforça o suficiente. Quando não obtém o afeto, a atenção ou o respeito que esperava, não questiona a estratégia, culpa a si mesmo. Pensa que deveria ser ainda mais paciente, ainda mais compreensivo, ainda mais flexível. Assim você entra em uma espiral descendente, onde cada concessão adicional te afasta um pouco mais de si. E enquanto isso,
A relação muda de forma quase imperceptível. Você se torna cada vez mais previsível, mais disponível, mais fácil de ser dado como certo. Não porque seja má pessoa, mas porque aprendeu a se sacrificar como forma de evitar a rejeição. O problema é que, ao fazer isso, também sacrifica a base sobre a qual se constrói o respeito. A capacidade de se sustentar em suas próprias convicções. Aceitar esta verdade dói, mas é o primeiro passo para entender por que tentar agradar constantemente não te aproxima de um relacionamento autêntico, mas te empurra para uma posição cada vez mais frágil. Existe uma crença profundamente enraizada que sustenta todo esse comportamento. A ideia de que, se você for bom o suficiente, paciente o suficiente e generoso o suficiente, no final será recompensado. Amor em troca de sacrifício. Lealdade em troca de compreensão. Respeito em troca de renunciar a si mesmo. É uma ilusão tão difundida que muitos homens organizam toda a sua forma de se relacionar em torno dela, sem jamais questioná-la. Funciona como uma espécie de máquina automática na sua cabeça. Você insere amabilidade e espera afeto. Você insere concessões e espera compromisso. Você insere disponibilidade constante e espera reconhecimento. Cada gesto parece um investimento razoável, quase lógico. Você diz a si mesmo que os relacionamentos funcionam assim, que cedo ou tarde todo esse esforço fará sentido. O problema é que essa máquina não funciona. Nunca funcionou. E quanto mais você tenta fazê-la funcionar, mais frustração acumula, dá mais e recebe menos, se esforça mais e é menos valorizado, torna-se mais compreensivo e, paradoxalmente, menos relevante. Não porque a outra pessoa seja cruel ou ingrata, mas porque o quadro completo está construído sobre um erro fundamental. Essa ilusão é especialmente perigosa porque te convence de que, se algo falha, a culpa é sua por não ser suficientemente bom. Você não questiona a premissa, questiona sua entrega. Então decide se esforçar ainda mais, cede ainda antes, antecipa as necessidades alheias, renuncia ao que quer mesmo antes de expressá-lo. E a cada passo, reforça uma dinâmica que te enfraquece. Pouco a pouco você entra em um ciclo perverso. Aumenta seu investimento emocional esperando um retorno que nunca chega. E quanto mais você investe, mais difícil te fica parar, porque admitir o erro implicaria aceitar que você esteve sacrificando partes importantes de si por uma promessa falsa. Prefere pensar que o prêmio está logo ali, embora cada experiência te demonstre o contrário. O mais irônico é que essa ilusão não gera gratidão. Gera expectativa. A outra pessoa se acostuma a que você esteja sempre ali, a que você sempre se adapte, a que você sempre coloque as necessidades dela em primeiro lugar. O que começou como um gesto voluntário se converte em uma obrigação silenciosa. E o que era um ato de bondade deixa de ser percebido como algo valioso. Assim, sem perceber, o homem bom se transforma em alguém previsível. Alguém cuja presença é dada como certa. Alguém cuja ausência não se teme porque nunca parece capaz de ir embora. E quando isso acontece, não importa quão nobres tenham sido suas intenções. Você construiu um relacionamento baseado na autoanulação, não no respeito mútuo. Entender essa ilusão não é um ataque à bondade, é um aviso. Porque ser bom sem limites não te torna mais querido, te torna invisível. Há um momento em que essa dinâmica deixa de ser apenas emocional e se torna estrutural. Já não se trata de se você é bom ou não, mas de como te percebem dentro do relacionamento. Quando você está sempre disponível, sempre disposto a se adaptar e sempre pronto para se sacrificar, deixa de ser visto como alguém com escolha própria. Começa a ser visto como um recurso, como algo que está ali para cumprir uma função. Em psicologia, isso pode ser entendido com uma ideia simples. As pessoas não valorizam o que é inesgotável, valorizam o que tem limites. Quando seu tempo, sua atenção e sua energia estão sempre ao alcance, perdem peso.
Não porque não tenham valor em si mesmos, mas porque você mesmo comunica, com seus atos, que não são escassos, que podem ser tomados sem esforço, que não há consequências por abusar deles. É assim que você passa de ser um companheiro para ser uma utilidade. Não alguém escolhido, mas alguém conveniente. Não alguém desejado, mas alguém funcional. Você está ali quando é preciso, resolve problemas, sustenta emoções, cede espaço. Mas não provoca tensão, nem desafio, nem curiosidade. Você se torna previsível. E o previsível raramente é inspirador. Isso explica por que muitas mulheres não perdem interesse porque são maltratadas, mas porque deixam de sentir que foram escolhidas. Não querem ser o resultado de uma falta de opções. Querem sentir que sua atenção é valiosa precisamente porque você não a oferece a qualquer um, nem em qualquer circunstância. Quando você diz sim a tudo, o seu sim deixa de significar algo. O mesmo princípio opera em todos os âmbitos da vida. Aquilo que custa esforço é respeitado. Aquilo que requer decisão é valorizado. Aquilo que se obtém sem condições é dado como certo. Quando você sacrifica tudo sem pedir nada, ensina aos outros que seus limites não existem e que suas necessidades são secundárias. Com o tempo, essa percepção se consolida. A outra pessoa começa a lhe esperar suas concessões. Não as agradece porque já fazem parte da paisagem. E quanto mais você tenta recuperar esse reconhecimento perdido, dando ainda mais reforça a ideia de que seu papel é servir, não compartilhar. Aqui aparece um paradoxo incômodo. O comportamento que você acreditava que iria assegurar o vínculo é o mesmo que o esvazia de atração. Não porque falte carinho, mas porque falta escolha. Falta a sensação de que você também poderia não estar. De que sua presença não é automática, mas consciente. Nesse ponto, já não se trata de intenções. Trata-se de consequências. E a consequência de renunciar sistematicamente a si mesmo é que os outros deixam de te ver como um igual. Te veem como algo útil. E quando alguém te percebe assim, pode te substituir sem culpa no momento em que aparecer uma opção que exija menos e ofereça mais. Se você der um passo para trás e observar todo esse padrão com frieza, aparece uma causa comum que o sustenta desde o início: o medo. Não um medo evidente, mas um silencioso, aprendido, normalizado. Você não cede porque é generoso por natureza. Cede porque teme o que poderia acontecer se não o fizer. Teme o conflito, teme a desaprovação e, sobretudo, teme o abandono. Esse medo geralmente se forma muito antes do relacionamento atual. Vem de experiências passadas, de rejeições mal digeridas, de mensagens repetidas durante anos que te ensinaram que colocar limites é egoísta e que expressar suas necessidades é um fardo para os outros. Assim você aprende a associar o desacordo com o risco, a interpretar qualquer tensão como uma ameaça que precisa ser neutralizada o quanto antes. Para se proteger, você desenvolve uma estratégia, não consciente no início, mas eficaz a curto prazo. Torna-se alguém fácil de lidar. Alguém que não incomoda. Alguém que sempre entende. E pouco a pouco, começa a agir não a partir do que você quer, mas do que você acredita que se espera de você. Ajusta sua personalidade, suas opiniões e suas decisões para se encaixar melhor. Não porque não tenha identidade, mas porque aprendeu a ocultá-la. Assim, nasce uma versão de si mesmo, projetada para ser aceita. Uma atuação constante. Você não mostra quem você é, mas quem você acredita que deveria ser, para não perder a outra pessoa. O problema é que essa atuação cria um relacionamento baseado em uma ficção. A outra pessoa não se vincula com você, mas com uma imagem cuidadosamente editada. Com alguém que sempre concorda, que sempre cede e que nunca gera atrito real. Essa dinâmica introduz uma desonestidade profunda, não uma mentira explícita, mas uma omissão constante. Você não diz o que pensa, não expressa o que sente,
não marca o que precisa, e sem perceber, impede que o relacionamento se construa sobre algo autêntico. Porque ninguém pode respeitar o que não conhece, e ninguém pode valorizar o que nunca se mostra. Além disso, esse medo se filtra na forma como te percebem. Sua necessidade de aprovação comunica insegurança. Sua urgência em agradar transmite que você não se considera suficiente por si mesmo. E essa falta de autoaceitação se torna visível, embora não seja nomeada. Não importa quantos gestos amáveis você faça, o pano de fundo emocional é percebido. No final, você se encontra em uma situação paradoxal. Tenta evitar a rejeição escondendo-se, mas ao fazer isso se torna menos atraente. Não porque falte bondade, mas porque falta presença. Falta convicção. Falta a sensação de estar diante de alguém que se sustenta por si mesmo. Reconhecer que o medo é o motor de tudo isso não é uma acusação. É uma revelação. Porque só quando você entende o que te impulsiona a ceder, constantemente, pode começar a questionar se essa estratégia realmente está te protegendo ou se na verdade está te enfraquecendo. Aqui é onde tudo o que você viveu começa a se encaixar, embora a conclusão seja incômoda. Existe um paradoxo que quebra por completo a lógica do "se eu me esforçar mais, serei mais respeitado". A realidade funciona ao contrário. Quanto mais você tenta ganhar respeito através da complacência, menos respeito você recebe. Não porque o respeito seja cruel, mas porque não se concede a quem o suplica, mas a quem o pressupõe. O respeito nasce da percepção de valor. E o valor é comunicado, antes de tudo, através dos limites. Um homem que sabe dizer não demonstra que seu sim tem peso. Um homem que está disposto a incomodar demonstra que confia mais em seu próprio critério do que na aprovação alheia. E essa segurança, embora nem sempre seja confortável, gera uma base sólida sobre a qual pode existir atração real. Quando você sacrifica suas preferências para evitar um conflito, envia uma mensagem clara, embora nunca a diga em voz alta. Suas necessidades são secundárias. Quando evita expressar uma opinião para não alterar o clima emocional, comunica que a estabilidade momentânea importa mais do que sua honestidade. Pouco a pouco, o relacionamento se reconfigura. A outra pessoa aprende que seus limites são flexíveis, negociáveis ou inexistentes. Esse aprendizado não costuma ser consciente. Ninguém acorda uma manhã pensando em se aproveitar do outro. Simplesmente se adapta ao que a dinâmica permite. Se você sempre cede, o outro assume que sempre o fará. Se você nunca marca uma linha, o outro aprende que não há consequências ao cruzá-la. Assim, o relacionamento deixa de ser um encontro entre duas vontades e se torna um sistema onde um dá e o outro recebe. Por isso, quanto mais você se acomoda, mais exigências aparecem. Não porque a outra pessoa seja insaciável, mas porque não encontra resistência. Sua amabilidade, ao não ter condições, perde significado. Seu sacrifício, ao não ter limites, deixa de ser valioso. E sua presença, ao ser constante e garantida, deixa de ser percebida como uma escolha. Aqui se quebra outro mito importante. Ter limites não é ser frio, nem egoísta, nem distante. É uma forma de autoafirmação. É dizer ao mundo e à pessoa que você tem à sua frente que seu tempo, sua energia e sua atenção importam, que você não está disposto a entregá-los sem critério, que não precisa agradar para justificar seu lugar. Os relacionamentos que se sustentam no respeito não se constroem evitando o conflito a todo custo, mas atravessando-o com honestidade. Um limite claro pode gerar tensão no momento, mas também estabelece uma estrutura na qual ambas as partes sabem onde estão. Sem essa estrutura, não há equilíbrio. Só há conforto para um e desgaste para o outro. Aceitar esse paradoxo é um dos passos mais difíceis. Significa entender que nem todo mundo reagirá bem quando você começar a estabelecer limites. Algumas pessoas se afastarão, outras se irritarão. E isso não é um sinal de que você esteja fazendo algo errado.
É a prova de que a dinâmica mudou. Porque o respeito não surge quando você se apequena para se encaixar, mas quando você se sustenta, mesmo que isso implique desagradar. Quando você começa a compreender o papel dos limites e do respeito, ocorre uma mudança silenciosa, mas profunda, na sua forma de olhar os relacionamentos. Você deixa de se perguntar constantemente o que pode fazer para agradar mais e começa a se perguntar algo muito mais incômodo. Se a pessoa que você tem à sua frente realmente se encaixa na vida que você quer construir. Esse giro parece sutil, mas muda tudo. Durante anos, muitos homens foram educados para se sentirem afortunados por qualquer demonstração de interesse. Como se a atenção feminina fosse um prêmio escasso que precisa ser conservado a qualquer preço. Com essa mentalidade, não se escolhe, aceita-se, não se avalia, agradece-se. E nesse processo, o próprio critério desaparece. O relacionamento já não é uma escolha consciente, mas uma reação ao medo de ficar sozinho. Inverter essa lógica exige coragem. Significa deixar de se ver como alguém que precisa ser validado e começar a se ver como alguém que também tem padrões. Padrões reais, não apenas físicos. Perguntas que antes você não fazia começam a surgir com clareza. Como ela lida com o conflito? Como trata aqueles de quem não pode obter nada? Que valores ela mostra quando ninguém a observa? Que tipo de vida ela constrói quando não está tentando impressionar? Esse processo de seleção incomoda porque implica aceitar que nem toda atração é uma oportunidade. Que nem toda pessoa interessada em você merece acesso ao seu tempo, sua energia e sua intimidade. Ser escolhido por alguém que não agrega, que não respeita ou que só valoriza o que recebe não é uma vitória. É uma armadilha. E reconhecer isso requer desapegar-se da necessidade de aprovação imediata. Aqui aparece outro efeito importante. Quando você começa a escolher, seu comportamento muda de forma natural. Já não persegue, não se adianta. Não negocia sua dignidade para manter a conexão. Permite-se observar, tomar distância e decidir. E essa calma transmite algo que antes faltava, a sensação de que você está ali por escolha, não por necessidade. Muitas pessoas reagem a essa mudança. Algumas tentam te empurrar de novo para a dinâmica anterior, onde você estava sempre disponível e disposto a ceder. Outras se frustram ao descobrir que já não podem contar com sua entrega automática. E algumas, as menos barulhentas, respondem com respeito. Porque entendem que estão diante de alguém que se valoriza e que espera a reciprocidade. Esse ponto costuma marcar uma divisão clara. Os relacionamentos baseados na comodidade se enfraquecem. Os que se sustentam na conveniência se dissolvem. Mas também se abrem espaços novos. Espaços onde a atração não nasce do medo de perder, mas do desejo de compartilhar. Onde ambos escolhem estar, não porque não haja alternativa, mas porque há compatibilidade. Escolher não significa se tornar frio nem distante, significa ser honesto consigo mesmo. Significa aceitar que algumas conexões não prosperarão quando você deixar de agradar, e entender que essa perda não é um fracasso, mas uma depuração necessária. Porque só quando você deixa de esperar ser escolhido, descobre quem está disposto a ficar, quando você já não se sacrifica para agradar. Chegar até aqui implica aceitar uma verdade que muitos evitam durante anos. Mudar essa forma de se relacionar tem um custo. Não é um caminho neutro nem confortável. Quando você deixa de agradar automaticamente, quando começa a estabelecer limites e a escolher com critério, alguns relacionamentos não sobrevivem. Pessoas que estavam acostumadas à sua disponibilidade constante se afastam. Outras reagem com raiva, com reprovações ou com silêncio, e isso dói. Mas essa perda revela algo essencial. Nem tudo o que se vai era um relacionamento. Algumas conexões só existiam enquanto você se anulava para sustentá-las. Quando você recupera seu lugar, quando já não se sacrifica para manter a harmonia, fica a descoberto quais vínculos se baseavam no respeito e quais apenas na comodidade.
O que se rompe não é uma traição à sua bondade, mas uma consequência lógica de ter deixado de desaparecer. A liberdade que aparece depois não é eufórica, é sóbria, é tranquila, é a sensação de não precisar de permissão para ser quem você é, de não pedir desculpas por ter preferências, de não sentir culpa por dizer não, de não se reduzir para que outros se sintam seguros. Essa liberdade não garante que todos te queiram, mas garante algo mais importante: que você não se perca para ser aceito. A partir daí, os relacionamentos mudam de natureza. Já não giram em torno de quem cede mais, mas de quem contribui de verdade. Não se sustentam por medo da perda, mas por escolha mútua. Não se baseiam no sacrifício unilateral, mas no intercâmbio honesto. E embora esse tipo de vínculo seja mais exigente, também é mais real. Tentar agradar constantemente não te torna mais valioso. Te torna substituível. Não te torna mais atraente. Te torna invisível. Não te aproxima do amor. Te afasta do respeito. A verdadeira mudança começa quando você entende que não está aqui para servir, mas para compartilhar. Não para ser útil, mas para ser humano. Agora a pergunta fica aberta, e é incômoda de propósito. Quantas de suas decisões nasceram do desejo e quantas do medo? Quantas vezes você cedeu não por convicção, mas para evitar perder alguém? E, sobretudo, o que mudaria em seus relacionamentos se você parasse de tentar agradar e começasse a se sustentar? Se essa reflexão te tocou de alguma forma, compartilhe sua opinião nos comentários. Sua experiência pode abrir um debate que muitos precisam ouvir.